E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, meu projeto aí de desmembrar o ensino fundamental começa aqui, nesta aula, que vai ser dividida aí em 4 aulas pequenas, para que a gente consiga entender aí melhor cada um desses conjuntos numéricos, beleza? Inicialmente eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Quantos números existem? Existem infinitos números. Então, como é que a gente vai poder classificar esses números? Inicialmente, o que a gente tem que entender é que existem infinitos números e que nós vamos precisar classificá-los de acordo com alguma particularidade deles. Mas, para fazer isso, eu vou parar de usar um pouco a matemática e a gente vai usar um pouco do nosso cotidiano, beleza? Então, a gente vai olhar para a nossa cozinha. A nossa cozinha, ela tem vasilhas, potes de mantimentos que nós usamos todos os dias. Talvez você não use, mas alguém que faz comida na sua casa acaba utilizando. Esse aí a gente pode colocar que é o pote de sal, de açúcar, de café, de arroz, de farinha e de feijão. São os básicos, né? Os que a gente mais utiliza. Por que eu estou colocando isso? Para que vocês vejam que eles são de tamanhos diferentes. Significa que eles têm características diferentes. Por exemplo, você não precisa colocar sal na mesma quantidade que você coloca de arroz. O sal ele é colocado em menos quantidade. E aí por aí a gente vai entender um pouco disso, beleza? Vamos para o primeiro exemplo aqui, pessoal. Eu quero que vocês percebam o primeiro pote. O pote de sal. Ele é pequeno, pois a gente não precisa muito dele no dia a dia. A gente utiliza, digamos, no almoço e no jantar. Nós não utilizamos ele em outras refeições, tecnicamente. E por mais que o pote seja pequeno, dá para colocar no arroz, no feijão, na carne e onde quiser que a gente quiser colocar durante a nossa refeição, a gente consegue colocar mesmo que o pote seja pequeno. Só que aí vem uma das importantes características do sal. A falta dele indica que a nossa comida vai ficar sem gosto e aí a gente não vai querer comer. Por outro lado, o excesso dele também faz com que a comida fique muito salgada, não dê para comer. Então, o sal tem extrema importância na nossa comida e nós vamos considerar ele da seguinte maneira, tá beleza? Vamos considerar o sal da seguinte maneira. Aí, pessoal. Então vamos considerar o seguinte: o sal são os números que a gente utiliza sem perceber, mas que está no nosso dia a dia, sempre. Quando você faz aniversário, por exemplo, você está contando alguma coisa, por exemplo, você utiliza alguns números, que não são todos, são infinitos, mas não são todos. Ou seja, você é recém-nascido, você não tem nenhum ano, você tem 0 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então nós estamos contando a sua idade, nós estamos utilizando um pequeno conjunto, até porque você não vai viver muitos anos. É uma forma de nós percebermos isso. Mas também existem lá aqueles fósseis que foram encontrados há 400 milhões de anos. Beleza, ele também faz parte desse conjunto. Qual é a característica especial do conjunto dos números naturais? Um número que não tem vírgula, um número que nós conhecemos, qualquer número que dê para contar. Essa vai ser a chave. Qualquer número que dê para a gente contar. Então a palavra-chave desse conjunto é contar.
E esse número ele é conhecido aí, ele é representado pela letra N. Todo pote, geralmente, ele tem o nome dele lá marcado no pote, para que você não acidentalmente coloque açúcar no arroz. Então, nós também vamos colocar o nome ou simplesmente uma letra para representar. E ali ele é representado pela letra N de naturais. Então, são esses números aí. Números que não possuem nenhuma vírgula, números que não possuem muita importância, mas que a gente acaba utilizando todos os dias, diariamente, para alguma coisa. Exceto no caso de dinheiro, tá bom? Dinheiro não entra nesse caso, porque dinheiro tem centavos e aí a gente vai entrar em outro conjunto quando a gente estiver falando de dinheiro, tá bom? Esse aqui é o conjunto das idades, independente se é a sua idade ou a idade de um dinossauro, ou a idade da Terra. Todas essas idades são representadas por números naturais, números sem vírgula. Então são representados nesse pequeno conjuntinho aí. Vamos lá, pessoal. Quais dos números abaixo são números naturais? Na opinião de vocês, o 13 é um número natural? O 13. Você já fez 13 anos? Existe a possibilidade de você fazer 13 anos? Existe. Então, 13 é um número natural. Beleza. 13 é um número natural. 17. 17 anos tem como fazer também. É um número natural. E 15,3? Tem como eu fazer 15 anos. Agora 15,3? Não tem como. 15,3 não tem como. E 9 oitavos? 9 sobre 8. Tem como eu fazer 9 anos ou 8 anos. Agora fazer 9 sobre 8? Não tem como. E 6 sobre 100? Também não. Tem como fazer 100 ou fazer 6. Agora 6 sobre 100 não tem como. 8.000. Gente, isso aqui é um pontinho, não é uma vírgula, tá bom? Isso é um ponto. Ponto na matemática não é nada, é um ponto. O que importa para mim é se ele tem vírgula. E 8.000 não tem nenhuma vírgula. Então existiu um fóssil de 8.000 anos. Pronto. 9.315. Mas, professor, você não colocou aquele pontozinho ali depois do 9. Esse ponto, ele é facultativo, você coloca se você quiser. Não é obrigatório colocar. E esse número aqui também dá para ser decidido como uma idade. Então, todos esses números de vermelho podem ser números naturais. Eles são números naturais. E os 3 ali do meio não são números naturais, não pertencem a isso. Então, nós não podemos colocar no nosso pote aí de sal, o nosso pote dos números naturais. Ok? Pessoal, e o zero? Por que ele é um número natural? O zero, ele é um número natural porque a gente utiliza ele, praticamente a gente utiliza sem perceber. Um recém-nascido não fez aniversário, mas ele tem 0 anos. Ele vai fazer aniversário quando ele fizer 1 ano. Você não começou a estudar ainda, então você tem 0 cadernos. A diferença é que você fala que você não tem nenhum caderno, mas na matemática a gente utiliza o número 0. Você acabou de acordar, então você andou 0 passos. Novamente o termo nenhum. Então ali a professora de português, ela não explicou isso para você, mas o termo nenhum ou nada indica é a mesma coisa que 0.
e esse zero faz parte aí do nosso pote de números naturais. Tudo bem? Para a aula não ficar muito extensa, eu vou falar sobre os outros conjuntos nas outras aulas, tá bom?